Hoje, nós viemos conhecer onde vive a história da Cláudia. Apresentadas por uma amiga em comum, nossa conexão foi imediata. A ideia de convidá-la para participar dessa primeira temporada foi praticamente inevitável, porque ela é, de fato, uma inspiração não só para mim, como para muitas mulheres. Desde que se viu com a casa vazia após a partida dos filhos para estudar em outros países, a Cláudia resolveu criar o Cool 50s, um perfil de Instagram para dividir dicas e assuntos de seu interesse. De lá para cá, são 6 anos e muitas histórias compartilhadas com centenas de milhares de mulheres que se identificam principalmente com as pautas que envolvem a maturidade. Prazer, sou Ana e esse é Onde Vive a Sua História. Clau, bom, eu queria te agradecer por ter aberto sua casa, para contar as histórias que vivem aqui, trouxe essas flores para a gente montar juntas um vaso e queria que você contasse um pouco da sua casa e quanto tempo você mora aqui. Que lindo, Lulis, lindo. Nossa, tem história. É, né? Tem muita história. Eu moro aqui há 27 anos, desde 1996. Uau. Quanto tempo! É. Quando eu vim para cá, a Vitória tinha 9 anos. Não, acho que ela tinha 8 anos. Não, ela tinha 7 anos. Eu já fazendo as contas da idade da minha filha. E foi uma história de vida, porque ela veio para cá com 7 anos. Aqui nasceu o Nick, que agora ele tem 21. E essa casa tem história dos dois, tem história dela, tem história dele, e agora vai ter uma história diferente porque eles saíram de casa, né? Pois é, conta um pouco sobre isso, como é que foi esse processo? Esse processo. É um longo processo. Para quem tem ou está passando pela síndrome do ninho vazio, sabe que você ficar na casa onde seus filhos moraram, a hora que eles vão embora, você tem que ressignificar todos os ambientes de alguma forma. Porque a casa fica completamente vazia, te dá um vazio enorme, enorme, enorme. Clau, e conta um pouco mais, eu já ouvi algumas histórias do começo do Cool 50s, mas eu acho que aqui eu tô me sentindo que é onde tudo acontece. O que era esse quarto aqui e o que ele é hoje? Fala desse ressignificar esse ambiente, como é que foi isso? Bom, aqui era o quarto da Vicky, como vocês podem ver. Aqui é ela, aqui eu não mexi. A Vitória passou anos e anos da vida dela estudando nesse quarto, quando ela estudou para a faculdade de medicina, quando ela estudou para residência, então isso é a cara dela. Quando ela se mudou para os Estados Unidos em 2018, foi muito impactante para mim. E foi quando tudo começou, foi por isso que eu criei o perfil Cool 50s, que era uma forma de eu preencher aquele vazio, mas ao mesmo tempo eu demorei 1 mês para entrar nesse quarto. Olha que interessante, ela saiu em maio de 2018, eu deixava esse quarto com a porta fechada, porque é um luto. Nem entrava, eu não entrava, eu deixava fechado para não ver esse quarto vazio de tanta dor que me causava. É um luto, porque você tem que encerrar uma parte da sua vida. Isso foi 2018. No começo de 2019, quando eu já estava com o perfil, eu pensei o seguinte, eu vou ter que superar esse luto e tomar posse desse ambiente, porque já não era mais o quarto dela. Aí eu comecei a comprar esses quadros, comecei a trocar. O armário demorei uns 2, 3 anos para mexer, mas aqui eu comecei a tomar posse porque essa estante ficava vazia. Aqui era onde ela estudava, ela passou 10 anos estudando aqui. Aí eu comecei a colocar meus livros, tudo que me inspira para o meu perfil, comecei a tomar posse aos pouquinhos, troquei as almofadas, troquei a colcha também. Aí eu comecei devagarzinho entrando nesse espaço para conseguir entrar nele de novo. Então eu brinco que a gente tomou posse do quarto dela e virou meio que um escritório da casa. Aqui eu deixei como era. Eu não consigo tirar as coisas dela. Você não quis transformar isso totalmente num escritório, né? Não, porque isso é minha memória dela. Tudo que está aqui. As faculdades que ela que ela fez estágio, os livros dela de medicina estão todos aqui. Aqui também tem uma parte. E quando ela vem para cá, como é que fica? Ela dorme aqui
E é interessante porque não é mais o quarto dela. Já ela perguntei. Não sente isso. Não. Ela fala, mãe, eu sinto que é meu quarto, mas não é meu quarto. A minha casa é lá. Mas ela adora porque tem as coisas dela. Que sabe aqueles filmes americanos que a gente estava conversando antes, que a mãe deixa aquele quarto? Quarto intocável. Com a foto da prom. Exatamente. Eu falei, o que eu vou fazer com isso? Ela não vai levar para lá. Eu também não vou dar. Então isso também faz parte da memória afetiva da casa. Agora você tem que pensar na evolução que você está prestes a fazer, o que vai acontecer, né? Então, eu saindo desse apartamento, eu vou ter que achar um lugar para tudo isso, mas que não seja um altar para ela, entendeu? Por favor. Exatamente. Aí eu vou ter que dar esse novo significado para tudo isso, mas um outro lugar. E que eu acho que eu preciso fazer isso também, Ana. Porque isso daqui ficou, esse apartamento que traz a memória dos meus filhos e tudo mais, eu fui tampando mais ou menos o buraco. Eu acho que eu tô numa parte da minha vida agora que eu quero começar um novo episódio num outro lugar onde meus filhos sejam os convidados, a casa deles, mas os convidados, entendeu? Eu vejo uma fase tão legal agora, quando você conta assim, né? Porque no começo a gente imagina essa coisa do ninho vazio, você conta, eu tenho um filho ainda pequeno, eu falo, meu Deus, eu não vou dar conta. Dói. Mas agora, quando você já conta essa próxima etapa, a gente sente uma energia diferente, né? De renovação, que eu acho muito legal. Eu quero ter um quarto já pensando nos netos. Com certeza. E eu quero ter um quarto também pensando no Nick quando ele vier com a namorada. Então vai ser uma reconfiguração total da casa, com uma outra energia, com uma outra pegada. Assim, uma casa para os meus filhos adultos. Aqui era a casa dos meus filhos pequenos, então eu quero uma casa para os seus netos. Para os meus netos. É interessante pensar nisso. Maravilhoso. Eu já estou pensando nisso. Eu falo, então eu quero uma mesa de jantar conectada com a cozinha, eu quero um espaço para eles brincarem. E todo mundo me pergunta, mas você vai para um apartamento menor, você quer ter trabalho? Eu falei, não, eu preciso ir para um lugar maior. Porque agora para receber todo mundo. Com certeza. Para receber todo mundo. Vai ser maravilhoso. Acho que a casa acompanha o nosso momento de vida, né? Totalmente. A funcionalidade da casa, os ambientes da casa, os móveis, até as lembranças, né? E olha, só para você conectar com o que você estava falando, aqui embaixo essa cama, a Vicky comprou, ela comprou quando ela já era médica. Ela falou, eu vou comprar que eu preciso ter um baú embaixo, tem um baú embaixo. Quando ela foi embora, ela guardou as roupas que ela não queria levar aqui embaixo. A gente pôs aquele vácuo, aqui embaixo era recheado de roupa dela. Aquilo me dava uma dor mexer, e aí cada ano que passava eu falava, Vi, tem as suas roupas, quer que eu leve para você? Ela falou, não, escolhe umas e doa tudo. E para doar as roupas dela? Aproveitando, escolhe umas e doa tudo, eu queria te fazer uma pergunta. Se você tivesse que ir para um lugar menor e tivesse que levar 3 coisas dela ou minhas? Dessa casa. 3 é muito pouco? O que eu levaria? Minha cama de casal. Que eu amo minha cama. Cama de casal é ótimo. Minha cama, né? A cama de casal eu amo. Minhas louças, que eu amo. A gente não foi no armário de louça, mas tem um armário de louça que eu amo de paixão. E meus quadros. Que não são sofisticados, não são famosos, mas cada quadro que eu tenho na sala tem um significado muito especial para mim. Eu acho que o resto eu começaria zerada também. Muito bom. Meus livros. Pode 4. Pode. Ai, Clau. Lembro tanto de todas as histórias. Das histórias, né? Eu demorei para querer ter uma foto do meu pai como se fosse um altarzinho, mas essa foto é tão especial para mim, para todas as minhas irmãs, que toda vez que eu vou pro meu quarto, é para ele que eu olho. Muito lindo. E a cara dele, meu pai era essa pessoa. E aqui é um misto de tudo. Não, já tô vendo vários aqui. Ai, você não sabe. Eu, nas minhas tantas mudanças, fui eliminando o livro, me arrependo tanto. Eu não dou. Eu nunca fiz Marie Kondo nos meus livros. Olha, pra você ter ideia, olha isso. Eu tenho um Xing que deve ter uns 30 anos. Olha o estado deles. Claro, se não tem mais nada a ver, se o livro tá despedaçado, eu doei, claro, eu dei para um sebo. Agora, esses todos que estão inteiros, eu já falei. A Vitória, uma vez, ela fez a separação para mim. Aqui são aqueles livros tipo Bridget Jones. Categoria, Bridget Jones. Aqui são os mais recentes. Até guia, que eu adoro guia. Eu amo. Eu tinha também toda essa coleção da Folha.
Mas, o Clau, Antônio Bourdain. você abre de novo os livros? O quê? Você abre? Direto. Às vezes, eu sou daquelas que leem 3 livros ao mesmo tempo. Assim, eu começo a ler um livro, ele me cansa, eu não largo, eu deixo ele lá. Lá é DVD. Aí é DVD. Gilmore Girls. Eu comprei isso antes de ter no streaming. Eu morria de medo. Não sei nem As por quê. meninas estão assistindo agora. É a melhor série. Você acredita? Você imagina? E quando ela vai embora de casa, foi a mesma época que a eu Vicky revivo foi. de novo, que minhas filhas ficam me Você não contando, ama? mãe, a Rory foi estudar em Yale, e elas querem ir. É muito bom. E aqui tem, olha, esses livros que eu trouxe em 89. Olha, tem livros de quando eu era menina. Olha, esse daqui é o Estado. Você perguntar, por que você não compra um novo? Porque cada livro, pra mim, tem uma história. E DVD? E quem tem todos os DVDs ainda? O Pedro se recusa a dar. Por quê? Porque os DVDs têm contracapa. Cadê aqui? Isso daqui nem abrem. Ah, mas tem contracapa. No Spotify não tem contracapa. Exatamente. Concordo com ele. E aqui... Apesar de ter dado fim nos meus. Isso daqui era quando eu era menina. Essa coleção, olha... Eu já tenho 15 anos, O Colecionador, Marne, que era meu livro favorito, A Boa Terra. E eu tenho vontade de ler tudo de novo. Bom, você fala, por que você não dá? Não sei, porque acho que cada vez que eu for abrir um desses livros, vai me trazer uma memória daquela época. Isso aqui é nas revistas de surf do Pedro, aqui é as da Joyce, eu tenho muito mais, estão lá dentro, eu colecionei todas as revistas dela. Aqui está uma mistura, na verdade, que eu preciso organizar, uma mistura minha e dele, tem álbum de fotografia, mas quando eu tiver uma estante nova, eu juro que eu vou mudar. As National Geographics dele também. Aqui fui eu que tinha que organizar, na verdade, eu não organizei. Até lá, a Vicky organizou pra mim. Eu precisava pegar um dia, sabe? E fazer tudo bonitinho. Ah, mas agora você vai fazer. E pra você ter... Esse da Isabel Allende é o original Paula. Eu não achava, eu comprei um novo. Aí eu falei... Achei o antigo. Eu tenho 2 dessas. Eu sou bem dessas também. Ai, adorei. Eu compro mais Fiquei saudosista dos meus. Do seu, você deu todos? Clau, quando eu comecei a pensar nesse programa e observar a minha casa, eu percebi que a maioria dos móveis, objetos, até livros, que mais são importantes para mim, tinham um valor sentimental que me remetiam a pessoas, a momentos. E eu queria entender um pouco aqui na sua casa, o que te traz essa sensação de pertencimento, né? Tanta coisa, tem muitas coisas, mas tem uma especial que além de ter pertencimento, ela guarda para mim memória afetiva, ela é um misto de coisas. Memória afetiva, um hobby que eu comecei em 89 e depois uma terapia que eu precisei durante minha carreira profissional, que é uma estante de livros, de culinária. Engraçado que mesmo com a internet agora, com o YouTube, que você tem todas as receitas prontas, para mim um momento que sempre foi de paz e pertencimento foram meus livros de culinária. Eu adorava, agora eu parei um pouquinho por falta de tempo, mas eu adorava chegar em casa, pegar nessa estante aqui atrás um livro, qualquer um que fosse, ler a receita e pensar no que eu ia fazer no dia. E não tem substituto para livro, né? Abrir um livro, o celular, eu começo a receita no celular, aí apago o celular, aí você tá no meio da receita, você vai lá, abre o celular. Não, o livro tem uma história. E tem as marcações das receitas. Esse, por exemplo, eu comprei numa época bem pré-pandemia, quando eu tava precisando de uma terapia e resolvi fazer pão. Assim, eu gosto de receita complicada. Depois eu conto, eu gosto de receita complicada. O Nick nem pensava em cozinhar e eu comprei esse tartine bread, que é de um autor, o Chad Robertson. Ele é um dos pioneiros da fermentação natural nos Estados Unidos. Para você ter ideia, só a parte de fazer a fermentação tem 30 páginas. Tá brincando. Juro. E aí, eu admiro. Essa fermentação natural é uma coisa que impressionante. Eu adoro cozinhar, mas... Então, ele é o papa da fermentação natural. E eu comecei a fazer pão em 2017. Foi antes de eu criar o perfil Cool. E o Nick, olha que engraçado. O Nick, durante a pandemia, ele também quis fazer pão. Ele pegou esse livro. Ele falou, eu quero fazer o pão daquele seu livro que ensina a fazer fermentação natural. Ai, que lindo. E aí eu gosto, porque tem todo um significado. Esse livro, para mim, tem muito significado. Não, e eu já vi você falando várias vezes no seu perfil sobre as receitas da sua família também, né? Acho que é uma coisa que você trouxe da casa dos seus pais. Então não é só, acho que uma coisa sua que nasceu com você. Às vezes a gente nem percebe que a gente traz
um monte de bagagem com a gente e que são maravilhosos para essa sensação de acolhimento, né? Acho que traz esse, é o que você falou, no momento difícil, a minha terapia era cozinhar, porque traz uma sensação de acolhimento. Totalmente. Minha comida não, a minha história da minha família, ela se entrelaça quando a gente gosta, assim, nós gostamos muito de comer. Meu pai gostava de comer. Meu pai era uma pessoa, ele é espanhol, veio para o Brasil com 11 anos de idade e a parte central da nossa casa, desde sempre foi a mesa e a cozinha. E todas minhas irmãs, eu tenho 6 irmãs, você sabe, 2 irmãos, todo mundo cozinha e todo mundo gosta muito de comer. E para mim, eu trouxe essa bagagem da comida comigo e sempre foi um ponto de refúgio e acolhimento a comida. E é interessante, quando a gente se reúne, a gente fala de comida. Mas... E sabe o que eu acho? O melhor lugar da casa é sempre a cozinha. Eu também acho. Eu adoro essa coisa de receber, de estar cozinhando com os amigos, trazer junto. Conversar, Quando eu fiz a reforma desse apartamento em 2000, eu fiz 2 reformas. Em 2014, aqui eram 2 quartos de serviço e eu quebrei dentro do que podia ser feito, porque aqui tem uma parede para estar mais ou menos integrado com a cozinha. Mas eu adorei essa iluminação natural aqui que você trouxe. Então, ela tinha mais planta, né? Que agora a minha jiboia tá meio murchinha porque era inverno. Mas o que eu queria era justamente estar cozinhando. Esse meu fogão tem 20 anos, esse Lofra. Eu queria estar cozinhando e as pessoas aqui conectadas. Mas para mim, meu próximo projeto, eu indo para casa, eu quero fazer mais conectado ainda. Eu quero uma cozinha aberta com a sala de jantar. É que esse apartamento tinha uma limitação. Mas como a cozinha é o centro... Aqui é o centro da casa, e com o Nick mais ainda. E eu acho que é momento de vida, porque eu, quando fiz a minha primeira casa, eu também abri tudo pra sala, tudo, aí eu tive bebê. Ah, é difícil. Aí a cozinha aberta, com criança e com um bebê. E agora eu fui para um apartamento, elas cresceram e a cozinha fechada. Eu fico super frustrada, porque é a hora que eu, à noite, eu cozinho também em casa. Eu que faço tem um pré-preparo, mas eu que faço o jantar acontecer. E aí eu sinto falta dessa interação. E a comida se tornou um elo de conexão entre mim, meu filho. A Vicky ama comer, mas ela não cozinha. Ela é médica, a habilidade dela com as mãos está totalmente direcionada para cirurgia. Ela é cirurgiã, porque quando a Vitória faz um croissant na air fryer, ela queima, ela vai me matar, mas é verdade. E aí foi um elo de conexão meu e do Nick. Foi muito interessante, eu consegui enxergar nele uma parte minha importante. Ele fala que eu estraguei ele pra vida. Porque ele fala assim, eu só gosto de comer coisa boa. E a gente se conectou muito através da comida. Eu percebo, eu vejo que ele tá sempre, quando ele tá aqui cozinhando, e quando você visitou ele lá também, ele inventou 1000 coisas. E aí é interessante, agora a gente vai ficar 15 dias na Vicky, o que a gente pensa? No que a gente vai comer. O Nick pensa assim, o que a gente vai comprar, o que eu vou cozinhar, onde a gente vai comer. Então a comida sempre foi um elo de conexão muito forte entre nós. Clau, o que você acha que faz da sua casa para você um lar? E qual que é a sua relação, né, com a casa? A gente vê aqui uma casa tão cheia de vida. Conta um pouco. Aqui tem história da minha vida, do Pedro, inteiras, e é muito interessante porque eu casei com o Pedro em 2009, ele veio morar aqui comigo, que eu já morava aqui com os meninos é ótimo, né? E ele trouxe as referências dele, e foi o Pedro que me ensinou a ter uma casa viva. Eu já tinha uma casa viva com fotografia, mas o Pedro tem uma bagagem muito interessante grega, libanesa, e ele me ajudou a ser menos certinha. Por exemplo, essa mesa era uma mesa estéril. Ele foi que trouxe vida para a mesa, ele mexe nos livros, ele troca os livros de lugar, ele que trouxe as referências dele, os objetos dele, esse peregrino de Santiago de Compostela, inclusive esse é o certificado dele, esse é o carimbo dele, né, que ele fez o caminho de Santiago, o certificado dele, essas pedras, ele que fotografou, essa parede está incompleta, mas ela conta o momento da minha vida, da vida dele e da nossa vida. Então tem um pouco de tudo. E aqui também a gente juntou os livros dele, os meus livros, e depois nós colocamos os nossos livros. Cada vez que a gente viaja, tem 2 coisas que não faltam na mala, livros e velas. Aqui também o pobrinho de vela, mas ainda tem os nossos livros. Cada livro tem uma história, Luli. Você pode ver que estão todos manuseados, usados, roídos, porque
o York que a gente tinha, roía todas, ele adorava roer as bordas dos livros. E aí a gente vai trocando. Por exemplo, esse de Nashville eu comprei quando a Vicky morava em Nashville. Aí tem os livros de Paraty, que cada vez que a gente vai para Paraty, que é um destino que a gente ama, tem um livro diferente do outro. Tem O Caminho dele de Santiago, tem Califórnia Romântica. Esse livro eu dei de presente para ele quando a gente começou a namorar. Como ele é morou, surfista, né? E ele morou na Califórnia 10 anos. Então eu dei para ele. Então cada livro aqui tem uma história. Eu acho difícil ter um livro aqui que não tem um significado. Esses objetos todos têm significado também. Isso daqui eu comprei no museu em Washington. Eu acho que era o Museu da História Americana. Isso é uma amiga minha que faz esses colares de sementes. São lindos. Eu não consigo voltar de uma viagem sem um livro. Sem objeto? Pelo menos um livro. Não, um livro, assim, para contar a história da viagem. Né? Eu também acho que é a melhor forma de trazer aquela recordação. E toda vez que você vê, você lembra da viagem. E é o que você falou, livro é para ser lido, né? É para ser livro. Usado. Lido. Por mais que sejam livros decorativos, né? A gente tem que olhar, folhear. Os meus têm história. Aqui também tem história. É uma Nossa Senhora grega de Tinos. Nossa, isso eu nunca vi. O pai do Pedro é grego e a gente foi para a ilha do pai dele, que chama Tinos. Essa é a padroeira da Grécia. Também tem um significado. Porque tem o olho grego e aí tá vendo? Muito legal. Exatamente. Lindo. Aí eu tenho que mexer em cada um deles para te contar a história de cada um. Eu acho que o Pedro fez bem, viu, para você. Ele trouxe vida. Eu brinco, eu era uma mais certinha. Ele fez isso na minha vida inteira, na verdade, não foi só na casa. E na casa é um reflexo do que ele fez com a minha vida. Eu era mais certinha, mais quadradinha, e ele trouxe mais cor e um pouco de... Não é bagunça, é tirar aquelas pontas, né, aquelas arestas duras e ficar mais soft. Mas para mim tem os livros, que são uma lembrança muito assim, principalmente das viagens. Agora tem uma outra coisa que eu tenho muito forte, é que eu guardo lembrança em música. E aí quando eu pensei como que a gente vai finalizar essa nossa conversa, né, de onde vive a sua história, eu queria saber de você, claro que a gente já falou que a vida passa por momentos e a casa também, mas hoje, se você pudesse escolher uma música para definir esse momento da sua casa, qual seria? Olha, tanta música passou pela minha cabeça, mas me vem de imediato a música da Marisa Monte, Bem Que Se Quis, que tem aquela letra incrível, maravilhosa. Bom, quem me conhece sabe, é uma das minhas músicas preferidas da vida e diz muita coisa sobre esse momento, né, que você tá. Eu acho. Memórias afetivas. O que a vida fez da nossa vida, o que a gente não faz por amor, eu acho que é isso. É isso mesmo. Obrigada, Clau. Obrigada a você. Amei que você me recebeu aqui. Amei. Tem muito mais história para contar. Quem sabe a gente volta Faz agora um capítulo na próxima. 2. Faz um capítulo 2 quando eu sair daqui. Quando você já estiver na sua nova casa. Com o meu novo projeto. Obrigada. Isso. O Onde Vive a Sua História é um projeto que nasceu da minha curiosidade por lugares e pessoas. É uma celebração do meu momento de vida. Um programa sobre histórias que se encontram. Prazer, sou Ana. E aqui é onde a minha história encontra a sua.